Fala galera, tudo bem? Gente, vocês já escutaram falar em bruxa, né? Mas vocês já pararam para pensar que realmente existe bruxa? E eu estou aqui com a dona Alana Morgana, essa bruxinha simpática que é de São João de Meriti. E aí quando eu fiquei sabendo dela, eu fiquei assim, como assim? É minha conterrânea, eu não conheço essa bruxa? Ah, eu vou conhecer essa bruxa sim. Eu trouxe ela para o canal para poder falar sobre todo esse universo. Então, roda o VT. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Eu começo esse vídeo falando sobre metáforas. Por que metáforas? Porque quando a gente é criança, a gente recebe muita informação. A gente recebe informação da televisão, né, dos desenhos animados da Disney, onde sempre uma bruxa ela foi pintada como uma energia ruim, uma pessoa do mal. Então a metáfora é exatamente isso. A gente nunca soube de fato o que é ser uma bruxa. Nós só recebemos informações dos filmes, da madrasta da Branca de Neve, da Malévola, né, de toda essa cultura que existe por trás de uma bruxa, até mesmo os genros, né, que chamam as sogras de bruxa, quando querem um mal dizer para a coitada da sogra. E é exatamente isso que eu quero falar. Eu trouxe a dona Alana Morgana aqui para a gente poder desmistificar tudo isso, todas as informações que a gente recebe desde quando é criança. E a gente cresce, passa isso para frente sem mal saber quem a gente está atingindo. Então, dona Alana, conta para mim, o que é ser uma bruxa? Pois é, ser uma bruxa é ser uma mulher, né? É uma mulher que tem mais contato com a natureza, que ela respeita os animais, que ela trabalha com ervas, observa os fatores astronômicos, as estrelas, a chuva, o vento, e tem o cargo sacerdotal. Então, esse é ser uma bruxa. Ah, tá vendo? Já tá ficando, o negócio tá começando a ficar diferente. E, dona Alana, a senhora, a bruxaria, ou a bruxa na qual a senhora se refere, ela vem da Wicca, né? Explica pra gente o que é a Wicca. A Wicca é uma religião, entre aspas, moderna e antiga ao mesmo tempo. A Wicca foi fundada por Gerald Gardner, que era um antropólogo e tal, e em 1951, quando foi revogada a lei contra a bruxaria, para você ver, foi muito recente, 1951. Até pouco tempo se massacravam as mulheres por serem bruxas, por fazerem feitiço, lembrando que o feitiço é um ofício da bruxaria. Não só existe bruxa wicana, existe bruxas de diversos segmentos, né? Mas a Wicca é uma religião. Então, no caso aí, seria da religião Wicca. Por falar nisso, não me chame de Dona Alana, me chame de Senhora Alana. Por quê? Me conta isso daí, é bom que quem está assistindo também não vai te chamar. Senhora, por quê? Nos Estados Unidos chamam de Lady, né? Aqui é minha senhora. No caso, você é minha senhora, né? Hoje eu trouxe a minha dama que está ali sentada vendo. Dama seria aquela que é de imediato junto com a suma sacerdotisa. Então tem uma dama, eu trouxe a Aileen hoje. E o termo que se fala é senhora, né? Em outras religiões é mãe, é isso, é aquilo, né? No sentido, né? É uma coisa mais... Não, viu, gente? Senhora Alana, como seria o perfil dos adeptos da Wicca? Olha, geralmente são muito jovens. Tem muita gente jovem, o que eu acho o máximo, porque é uma religião que prega uma jovialidade, apesar de ser muito antiga. Quer dizer, ela é desde os primórdios, porque as pessoas questionam se ela é xamânica, tem origem xamânica. Ela tem origem xamânica porque ela mexe com a natureza, né? Então ela tem um precedente xamânico. Então, e os jovens gostam dessa cultura de você celebrar as estações do ano, que se chamam, são os equinócios, né? Tem a lua, vamos venerar e tudo. E também a valorização da mulher.
Porque a mulher, hoje É em o dia, principal, né? é o principal. A Wicca, ela começou, é matriarcal. Hoje em dia eles colocam como o feminino, o sagrado masculino e o feminino juntos, mas ela no início sempre foi matrifocal, com a deusa sendo a parte principal, né? Então a deusa é que comanda e tem o consorte, que é o deus cornífero, que é o chifrudo, mas que não é nem diabo nem Satã, porque isso é da cultura judaico-cristã. Então não é porque tem chifres que é demônio. Não é? Isso, inclusive o nome demônio vem de daimon, dos gregos, que era um espírito que fala. No decorrer eu vou falando mais sobre isso. Você viu que aqui, inclusive, tem até uma aula de história, né? Não só uma aula de religião. E como que a senhora recebeu esse chamado? Você se identificou com essa religião? Porque eu entendo que todo mundo, todo ser humano, quando ele vai se conectar com a sua espiritualidade ou com Deus através de uma religião, ou eles escolhem, ou a própria família introduz naquele berço familiar, ou ele futuramente, através do conhecimento, ele vai procurar o lugar que vai trazer mais paz a ele. No caso da senhora, como foi que isso aconteceu? Bem, eu sempre gostei de jogar carta, né? De ler contos de fadas e tudo. A minha mãe, ela gostava de ocultismo. Apesar de ter, por ser alagoana e tudo mais, ela, depois de adulta, que eu fui saber que ela tinha um pé bem grande no Nordeste, tem o catimbó. Meu pai era ateu, mas meu avô era quiromante, que infelizmente eu não conheci. Foi muito famoso na época, professor Alcione, mas eu nem conheci. Quer dizer, eu já estou com 67 e não conheci meu avô. Então, eu sempre gostei de ler muito. Eu passei pela Umbanda, flertei com candomblé, mas sempre gostei de ler e ia com a mamãe na comunhão do pensamento, fui Rosa Cruz, passei por várias ordens esotéricas, até que um dia, porque a Wicca não era conhecida assim no Brasil, lá pelos anos 70, eu ganhei um livro de um amigo lá no Museu de Arte Moderna, era do Hans Rose, Ser Bruxa, uma coisa assim. Eu li, mas aquilo não assimilou muito bem, não. Mas a mamãe leu. E já falava da Wicca. Quer dizer, isso lá pelos anos 70, por aí e tal. Depois, quando eu tive as minhas filhas, as gêmeas e tudo, eu já fui tendo, mas sempre dentro do ocultismo, da Rosa Cruz, né? Fiz colégio dos magos de Escariópolis, onde meu mestre é vivo até hoje. Então, quando você foi entendendo, quando isso foi te seduzindo um pouco mais, você já entrou numa escola para poder fazer esse estudo. Isso, já. Agora, aí eu creio que tudo tem que estudar. O chamado, como você perguntou, como foi o chamado sempre houve, né? Só que o nome, em vez de ser Deus, passou a ser deusa. Eu lia por muito conta do feminino. por conta do feminino. Então a gente vê, olha, quantas a maioria das mulheres são espancadas, são denegridas, ganham menos, não só aqui, como em toda parte do mundo. A mulher tem mania de diminuir a outra. Sim. Se tem uma briga de casal, o namorado pega a fulano, quem presta, quem não presta é a mulher, nunca é o homem. Isso também é questionado na religião? Porque a deusa não aceita que mulher apanhe de homem. De jeito nenhum. Os direitos são iguais. Se o homem chifra, a mulher tem direito também. Ou melhor, é melhor nem ficar. Porque o errado é o masculino. Sim. Se você pensar bem, ele que procura as mulheres. E as mulheres, na maior parte, estão muito carentes de tudo, até de amizade. Sim. Você veja, na Inquisição eram as mulheres. Na Inquisição, as mulheres não eram nem bruxas, nem nada, porque eram parteiras. Não é? Eles o que faziam? Eles sacrificavam vários padres. O cristianismo foi uma coisa muito... É isso que eu quero perguntar. Qual a relação do cristianismo, se é que tem relação com a Wicca? Não tem nenhuma, porque agora é o inverso. Eles tiraram várias celebrações pagãs
que eram pagãs e colocaram no cristianismo o Natal, a Páscoa, os ovinhos da Páscoa, a celebração do Natal, o local onde o Vaticano, antigamente embaixo tinha o santuário de Mitra, que era um deus pagão, que era o sol. Então sempre foi tirado as celebrações. Você veja, toda festa da primavera, Sim. festa de não sei do que, do vinho, tudo isso é pagão. Então a pessoa pensa que não, é do paganismo, não é? Camisinha de pagão, não sabe, fulano é pagão, porque pagão vem do latim paganos, homem do campo, os últimos a serem obrigados a se converter. Acaba sendo também, você falou dessa questão do pagão, da camisinha de pagão pro recém-nascido, né? Todo recém-nascido que nascia, acaba sendo também uma coisa cultural. Cultural. Você falou uma palavra durante esse decorrer que agora me chamou a atenção. O que seria o ocultismo? O ocultismo, já fala o nome, né? Oculto. É quando você estuda além dos mistérios divinos. Então por isso que eu digo, no ocultismo as coisas são mais fechadas. Hoje em dia, com o advento da internet, as pessoas têm, para poder ter seguidores, ter isso, ter aquilo, abrem o universo oculto para o povo. Eu estou usando a palavra correta. Não tem nada a ver, então, com fazer desaparecer nada, não, né? Fazer ocultar as coisas, não, né? Tem também. Vou mandar uns boletos lá para tua casa. Então, geralmente o ocultista é mago e maga. O que é o mago? É aquele que usa mais símbolos, ele determina, faça aquilo, né? Já o bruxo, a bruxa, ele pede. Tem umas diferençazinhas assim, né? Então, dentro do ocultismo, você estuda muito simbologia, você estuda os mistérios da natureza de um outro tipo de forma, né? Já a bruxaria já é mais terra, como o pessoal fala, é magia natural. É que você mexe mais com elementos da natureza. Exatamente. Quais seriam esses elementos da natureza? A terra, a água, o fogo e o ar e o espírito. O espírito, o grande espírito, né, que os índios falam, grande espírito, eu vejo a deusa, a Una e a deusa terra, Gaia, a natureza em si. Né? A terra é viva, Gaia é viva, e nós vivemos nela, é nossa casa. Se você começa a destruir, o que a deusa faz? Ela começa a se rebelar. É o que está acontecendo agora. Sim. Quando você fala deusa, né? Para mim, que pela minha religião, né? Porque eu sou católica, eu falo de Deus, Jesus Cristo. No caso da deusa, quem seria a deusa? O próprio, como eu falei outro dia, a deusa, ela está, ela é tudo, é natureza, é o universo. E no caso, sendo a aluna, essa força, essa grande energia, que na verdade a grande energia não tem forma, não é? Nenhum deles tem forma, mas o homem precisa de ter uma força para ele poder entender. Então nós é colocada a forma feminina, porque a forma feminina gera. Sim. E é a mãe. Então, vou dizer, a grande explosão, seja o que for, o caos antes, tudo é feminino, porque ela gera. E a terra é feminina, porque ela também Sim, a mãe gera, a mãe terra. Né? Agora, Gente, está muito interessante esse papo, olha. Continue aí, porque essa conversa vai ser longa. Senta que lá vem história, porque agora está começando a ficar interessante. Vamos lá. Agora, o que eu queria perguntar? Um outro elemento que surgiu nessa conversa foi o Satã, né? O chifrudo, que você falou para mim, que eu já estou aqui, né? Querendo saber mais sobre, né? Conta para mim. Então, o cristianismo veio com o diabo e Satã, que aliás na Bíblia é muito pouco falado. Fala de Shatan, quer dizer o adversário. Chifres, antigamente, é sinal de poder. Então, se você o Deus Jeová era um Deus menor. Então, depois, com o judaísmo, ele se tornou um Deus maior e antigamente ele tinha uma consorte, ou seja, uma companheira. Com o advento do judaísmo e do cristianismo, e o patriarcado tirou a mulher, botou como Espírito Santo, isso já no cristianismo, né?
Pai, Filho e Espírito Santo, tirou a parte feminina. Então, nós não temos nada a ver com o diabo e Satã, porque são elementos da cultura judaico-cristã. Né? O Deus Jeová, se você olhar na Bíblia, ele manda matar, estuprar, tudo isso faz. Se olhar, Davi tinha relações com outro homem, tanto é que Davi amava Jonathan. Isso pode ser, se vocês olharem lá, ele amava Jonathan, não tinha esses preconceitos que se tem hoje em dia. Né? Agora, quando chega na parte do Novo Testamento, aí é que é legal. Aquele Jesus do Novo Testamento eu gosto, eu acredito, né? Ele foi chamado o mago, o bêbado, porque ele dançava, ele bebia, ele teve relacionamentos sexuais que retiraram, porque nada é pecado, isso não existe, isso é uma forma de controle social. Se fosse uma coisa ruim, ninguém procriava. Né? Então isso é da mitologia judaico-cristã. Então tem que ver que não tem nada a ver. O cristianismo veio e demonizou o deus pagão, que é o deus da natureza, como Pan, Dionísio, né? Porque dentro da bruxaria a sexualidade não é um problema. O problema é a ética, é o comportamento. Tem gente, eu prefiro que meu filho seja bandido do que ser gay. Não vou falar o outro nome porque não sei se pode. Quem já se viu isso? Nós não temos esse preconceito, nós queremos pessoas saudáveis da mente, que amem a natureza, que seja correto, que seja próspero, sabe? E a mulher, respeitar a mulher. Sim, sempre. O respeito à mulher tem que vir em primeiro lugar. Mulher. Agora, uma coisa que eu li na sua religião é que o mal que é feito, ele retorna 3 vezes pior. Sim. O 3 vezes 3, né? O que você faz retorna para você 3 vezes 3. Eu acredito nisso e não acredito nisso. Mas esse é uma das uma base da religião. Da religião. Só que, às vezes, o que é mal para você pode não ser mal para mim. O que você achar justo, eu posso não achar justo. Isso daí é uma questão até filosófica. O que é bonito para mim não é para você. Sim. Então, se eu fizer uma maldade para fulano, a senhora pode fazer algo que aquela minha vizinha ali tá. Não, minha filha, você tem que resolver isso com a sua vizinha. Entendeu? Então, às vezes, tem coisas que não. Tem que fazer mal porque aquela mulher roubou meu marido. Ou será que o marido é que é o errado? Sempre é a mulher. Então, isso daí é muito... É muita interpretação. Interpretação. Mas, enfim, se você fizer uma coisa que não é bom para você, para outra pessoa, aquilo realmente volta. De uma forma ou de outra, volta. Eu acho que a interpretação é a grande questão de tudo. Verdade. Né? Principalmente na religião. Porque o que é uma mitologia para mim, para você é uma religião. Isso. O que eu estudei no livro de história na escola, você utiliza na sua escola de bruxaria. Exatamente. Né? Então, tudo é interpretação e tudo é a importância que a gente dá. Exatamente. Né? E onde entra a mitologia grega, que é a Afrodite, nesse contexto da bruxaria ou da Wicca? Tá. Então, a Wicca, ela começou só com a deusa e com Deus, praticamente. Depois as coisas vão modificando e tal, começaram a chegar os panteões. Então, o universo da religião da Wicca, na tradição Atena-Pronaia, porque há diversas tradições, né? E na tradição Atena-Pronaia, acolheu primeiro a cretense, que eu sempre gosto que era a feminina, mas aí os deuses gregos foram chegando e ficaram. Né? Você pode cultuar vários panteões. Porque aí vão me perguntar assim, mas o panteão afro? No Brasil não se cultua tanto, porque para não entrar em choque com a religião predominante no Brasil, praticamente predominante. Mas na Europa se cultua. Agora, senhora Lana, quando uma pessoa procura você, a sua casa, o
que elas estão à procura? O que elas querem para ela quando elas vão até você? Quando elas querem ter esse contato com a religião, procurando respostas para a vida dela? Porque, por exemplo, quando eu quero algum contato na minha religião, eu vou para a igreja para fazer uma oração, para escutar o padre, né? E, enfim, ouvir toda aquela história. Quando uma pessoa procura a sua casa, o que ela procura e o que ela vai ter ao procurar o seu trabalho? Então, assim como o padre, os sacerdotes, os zeladores, né, de santo, nós somos sacerdotes e sacerdotisas, né? Lá é um templo, na verdade o meu é um templo-escola. Embora na Wicca o templo é a natureza, mas lá é um templo-escola e também o meu trabalho. Eu faço leitura de oráculos. Então, através do oráculo, eu vejo a pessoa, eu quero ser bruxa, ou eu quero resolver um problema, minha mãe está doente e tal, ou meu fulano está doente. Eu faço oração, eu rezo, eu sou rezadeira. Então, passo remédio de ervas, eu escuto como a pessoa vai só às vezes para conversar, para tirar um problema, vai para fazer feitiços, mexer o caldeirão, porque eu tenho caldeirão, tenho varinha, tenho cajado. Então, sim, aí tudo isso eu trabalho. Agora eu escuto muito, vai muita gente para conversar, jovens, até pessoas mais velhas mesmo, vão para tirar. E eu digo, olha, você não é desse caminho, você é de outro. Quantas vezes a pessoa quer entrar na bruxaria para ter poder? Não, eu quero ser bruxa, eu quero usar preto, eu quero fazer isso. Já teve gente de ir para pegar mulher. Homem que vai, não, eu quero ser bruxa, eu quero pegar. Eu estou falando a verdade. Pegar todas as mulheres. Até hoje, só tem mulher, né? Aí eu quero pegar. Não, pega mulher para poder, sabe? Tudo bem que a pessoa vá para exercer um certo fascínio, ter um fascínio, mas isso a gente ensina como praticar isso. E esse tal desse superpoder, o que seria esse superpoder? Então, esse superpoder, às vezes os wiccanos e tudo têm uma certa dificuldade, nem todos, mas é quem está começando assim. O poder vem de você. Da mente. Da mente. E junto com os elementos da natureza. Eu digo, esses elementos da natureza estão em nós. Porque, o nosso suor é salgado. Então eu tenho a terra dentro de mim. Eu transpiro, eu tenho a água. Eu tenho o ar e o calor do meu corpo, é o fogo. E o espírito está na mente. Então você pode manipular os elementos a seu favor, porque eles estão em você. É interessante porque, como eu falei, assim, tudo é uma questão de interpretação. Sim. Isso que você acabou de falar sobre o poder, sobre a sua mente, na minha visão, seria subconsciente, seria programação neurolinguística, de você o poder do pensamento, da intenção. Tudo isso está contido. Né? Para você ver, em cada lugar as coisas vão tudo diferentes. Tem energia. Tudo tem energia. Tudo tem energia. A planta tem energia, você conversa com a planta, ela te escuta. Se aquela planta está triste, você bota água, se não bota, ela se levanta. Isso é. Agora, uma outra coisa que eu quero saber: fadas, duendes. Existem. Onde que isso entra? Existem. As fadas, os duendes no passado, muito passado, eles eram visíveis para o homem. Mas como é que vai ter fadas e Xuxa falou que já viu duende. Acredito, eu também já vi. Mas é difícil você ver. Olha, na mitologia, né? Mito é aquilo, né? Por exemplo, Jesus andando na água é um mito, né? E ele falando para as pessoas é uma realidade. Então, vamos tirar assim, o mito e vamos ver. No passado, as bruxas eram vistas, as bruxas, os duendes. Você acha que algum duende, algum espírito do ar, só em lugares mesmo onde a Amazônia, nós não temos o Saci-Pererê, são os nossos, Saci-Pererê, a caipora. Existe? Existe. Só que você vê na roça contado tanta coisa. Olha, a mula sem cabeça, fulano vê.
Como é que é? A faca na bananeira. A faca na bananeira é um tipo de feitiço. A Ela grita bananeira a mesmo? gente grita, Deus é entendeu? mais. Ou Deus é menos, né? Sim. Porque por quê? Porque você tá mexendo com uma força energética que existe ali, né? Então, tudo isso, quando você destrói a natureza, quando você acaba com a Amazônia por causa do olho grande de tirar pedras, os deuses, seja qualquer um deles, seja o deus judaico, né? Seja a deusa, seja o deus, seja a Buda, seja, enfim, os deuses que é Shiva, os deuses que a pessoa conceber, não vai aprovar. Os espíritos que estão ali da natureza, que existem, se nós humanos existimos, se eu acredito em seres de outro planeta, por que eu não vou acreditar, né, nos espíritos? Eu acredito no Espírito Santo, no Espírito não sei de quê, não vou acreditar que tenham guardiões na floresta, né, no ar, no mar, que eu acredito em sereias plenamente. E como se a mãe natureza já está com raiva, estão morrendo esses Verdade. espíritos da natureza? Ou seja, nem tudo é folclore, então, Nem tudo né? é folclore. É bom que olha, eu represento a Baixada Fluminense pela União Wicca do Brasil. Quero ficar isso bem claro. Se não fosse a União Wicca do Brasil, eu sempre coloco isso nas entrevistas, porque eu teria morrido por defender essas ideias, por ter... eu quase morri. Isso a gente vai falar, e eu Tá. quero que você comece agora, sobre a intolerância religiosa ou a falta de respeito com a sua religião. Então, eu represento na Baixada Fluminense a União Wicca do Brasil com relação a isso. O que houve comigo? Eu fui fazer um ritual que eu sempre fiz dia 13 de agosto na Encruzilhada. Os meus sacerdotes, tem alguns até que não estão mais, que sofreram tanta perseguição que abandonaram o barco e foram seguir outro caminho, né? Não recrimino nada, não. E aí, eles gravaram, filmaram num posto que tem em frente. Olha, todos os anos eu faço. Nesse dia, era um dia meio, eu acho que estava chuvoso, não tinha ninguém, era uma segunda-feira. Gente, o que vocês estão achando dessa história? Uma aula de história, uma aula de mitologia, uma aula de religião, e parece que isso nunca acaba, né? Mas eu fico imaginando que, por todas essas diferenças, por todos esses elementos, essas figuras que você trouxe nessa entrevista, eu imagino que a intolerância deva ser muito grande. O preconceito, os pré-conceitos sobre toda essa abordagem, e isso de alguma forma deve te afetar bastante, né? Você sofre muita intolerância? Já aconteceu alguma coisa? Então, pelo fato de eu andar sempre de preto, não é? Porque é uma cor do útero da deusa, todo mundo quando fica lá, a coisa está de preto, é a cor do universo, é preto, é negro, então é uma forma de celebrar o universo. Então essa é a questão da cor negra, né? Da cor negra. O fato de andar com esses anéis, o anel do deus de chifres, o anel de pedras da minha amiga Cristina, bruxinha cigana, usar o símbolo da deusa como tatuagem, enfim, né? O colar da deusa, que eu vejo, isso aqui é da deusa Diana, é um colar mágico da deusa Diana, que é pérolas. E esses acessórios, o pentagrama e tal, a pessoa associa ao demônio. Por quê? Por desconhecimento. E por esse desconhecimento, Deus ter feito, como eu tinha colocado, sobre ter, no dia 13 de agosto, feito a encruzilhada, ido na encruzilhada, porque os deuses pagãos, Hecate, Hermes, se saudam na encruzilhada, eu fui colocar as ofertas. Ofertas são oferendas, eu falo ofertas. As ofertas com os sacerdotes, aí foi gravado, pronto. Fui atacada demais por pessoas ditas evangélicas, foram que passaram dizendo aonde eu morava, onde era o meu templo, é a bruxa Lana Morgana, eu não sei o quê. Aí associaram o meu nome
com fotos de um massacre que teve no sul, de crianças cortadas por uma seita doida, porque a Wicca não é seita, é religião, né? Mesmo, religião escrito lá e tal. Me associaram àquilo. Quer dizer, fizeram uma parafernália danada, perigosa. Então eu fui taxada de assassina. Teve um dia que fecharam todas as escolas aqui na Baixada, dessa área de São João, dizendo que matava criança, que é pessoas matando crianças, que tudo em mim foi assim uma comoção tão grande que eu saí por uma semana em todos os jornais do Globo, Extra, os jornais da Baixada, televisão, fui em vários canais de televisão, foram lá no templo para me entrevistar. Uma semana, e o pessoal, ela gostou de gostar. Não é a primeira vez que eu saio em TV, já aparecia há uns anos no History, enfim, falando Ou seja, da uma religião. fofoca generalizada, Nossa. baseada numa foto de alguma coisa que aconteceu em outro lugar. No ritual, que eu estava fazendo uma entrega na encruzilhada. Se é da encruzilhada, vamos passar ela, vamos passar o CPF. Os bandidos falaram, que é o tal dos bandidos traficantes de Jesus, né? Que existem, disseram que iam me matar. Mas isso foi no Facebook, um monte de garotos. Se é na encruzilhada, é ruim. Ó, você já está de preto. A gente tem que tirar esses preconceitos da Baixada Fluminense, mas no mundo todo, mas na Baixada, o pessoal já recrimina, já debocha do povo da Baixada. Eu sou da Baixada Fluminense. Eu coloco isso, eu amo São João de Meriti. Eu não podia sair na rua. Olha, o representante da Igreja Católica do Rio de Janeiro mandou o representante dele lá. Se não fosse a União Ica do Brasil, o Og Sperry, que é o presidente da União Ica, por isso que eu valorizo e falo, eu não estava viva. Porque vieram, é verdade, os direitos humanos. Deixa eu tentar resumir o que ela está falando. Em algum momento atrás, pegaram uma foto do que realmente aconteceu, né? Filmaram numa seita, uma maldade que fizeram com crianças, como tanto acontece na internet. Pegaram esse episódio e associaram ela, uma senhora de 67 anos, que está aí há anos trabalhando numa religião. Ela tem essa autoridade dentro do Wicca e fizeram essa parafernália na vida dela. Em determinado dia do ano, eles vão à rua, se fosse uma procissão da religião deles. Eles saem, todos eles de preto, meia-noite, 1h da manhã, que isso é algo particular deles, e vão fazer as ofertas. Em outra religião seria oferenda, para eles são ofertas. E vão fazer a oração, tudo que é destinado à religião deles. E aí, por conta disso, associaram que se ela é bruxa, ela faz bruxaria. E bruxaria é maldade. É como eu falei no início desse vídeo. Nós recebemos, desde criança, informações sobre bruxa. De uma forma má, de uma forma ruim, que faz maldade. E foi um fato muito ruim para a vida dela, porque ela teve que ficar dentro de casa. Ela tem medo de sair, inclusive para ela vir aqui fazer essa gravação. Eu já estou tentando há algum tempo para ela, porque é óbvio, né? Independente da religião, ela também é um ser humano. E você falou uma coisa e que é uma verdade. A gente que é daqui da Baixada, nós sofremos preconceitos de todas as formas. Seja social, seja financeira, seja de tudo. E o canal, ele tem exatamente, essa parte do meu canal tem exatamente esse perfil. De eu trazer pessoas que são principalmente da Baixada Fluminense para contar suas histórias, falar sobre o seu empreendedorismo. E a senhora Alana, ela pertence a São João de Meriti, por isso ela está aqui falando sobre a religião dela. E você falou uma coisa que você mostrou com muito gosto sobre o seu pentagrama, sobre os acessórios que você utiliza. O que vem a ser esse pentagrama? O pentagrama é justamente os elementos, é uma proteção. E aqui em cima, ó,
É o espírito e os 4 elementos apontam: a terra, a água, o fogo e o ar. É uma forma de proteção e dos bruxos se reconhecerem dentro da religião. Isso não significa que outras pessoas não andam. Quem é sumo sacerdote ou suma sacerdotisa, ela anda com esse anel, que é dado, né? E dentro da tradição Atena Pronaia, aqui tem os 2 símbolos reconhecendo. Aqui é o sol e uma coruja. Então, os sumos sacerdotes da TAP, né, eles usam isso. Mas sempre usam os sumos sacerdotes da Wicca o anel de pentagrama. Né? Em relação à tatuagem, não É o símbolo da deusa. Ou seja, uma bruxa de verdade, ela precisa ter... Não, mas isso né, mas eu coloquei, até porque eu já não preciso trabalhar mais fora, tem tudo isso, né? Por exemplo, eu tenho aqui a tatuagem, que a pessoa vê um tridente, aí pensa que é de pombagira, mas não é não. É da deusa do mar, de Anfitrite, a deusa de todos os mares e de todas as águas. E aqui a deusa Atena, ó. Tá vendo? Atena é Afrodite. É, Atena, e Afrodite também é uma deusa grega. Atena, Anfitrite, Afrodite, Selene, quer dizer, Hécate, Circe, que é a senhora do Coven, Circe. Então, eu acho isso tudo legal. Eu só vou enfatizar mais uma coisinha. Gente, eu amo São João de Meriti. Eu fui criada aqui em São João. Já andei por vários lugares, já morei em Santa Teresa, já morei aqui, mas a minha formação é daqui. Então eu não posso ter medo de andar na rua. Eu sou a bruxa de São João de Meriti, olha que luxo para mim. Né? Claro que tem outros, eu estou falando isso pela minha idade, pelo tempo e tal, mas é uma satisfação estar aqui. Eu sou agradecida a Silvana, que tem o nome de Silvanos, veio de Silvanos, que são os faunos, né? Os senhores de chifre, os faunos. Daí vem o nome dela. Eu quero andar na rua, eu só ando de Uber, de carro para lá e para cá, eu tenho até medo de andar de preto. Mamãe, não ande de preto não, meu primo, olha, mas por que eu vou me privar disso? Cada um com sua religião, cada um na sua, eu respeito a de vocês respeitam. Eu não acredito nas coisas de vocês, nem vocês acreditam. Cada um na sua. Eu recebo na minha casa todo tipo de gente, eu digo todo tipo de gente, de todas as religiões que vão escondido. Tá? Fica a dica. Fica a dica. Né? Então, eu fico quieta, sabe? Vamos nos unir, as mulheres também. Olha, eu estou muito grata de estar aqui nesse canal, porque é o canal de São João de Meriti. Isso! Né? Isso aí. Olha, agora eu tenho uma brincadeira para fazer com você, tá? Que é uma brincadeira que eu faço com todos os convidados que vêm aqui, mas com ela, a bruxinha de São João vai ser diferente, tá? Eu quero fazer uma consulta express. Ok. Ana Margana, aqui está nossa varinha de condão, porque afinal de contas a gente é fada, a gente é bruxa, a gente é um pouco de tudo, nós somos o feminino, nós somos tudo, tá? E dentro do meu caldeirão eu tenho algumas perguntas para você, tá? E aí, qual é o desafio? A senhora tem 1 minuto para responder o maior número de perguntas. Vamos lá. Tá bom? Por favor, seja bem honesta com todas as perguntas que eu vou te fazer. Aí, se você responder todas as perguntas, eu vou te dar um prêmio. Oba. Tá certo? Então tá. Vamos lá. Vou mexer aqui o meu caldeirão com a minha varinha de condão e eu vou passar pra você. Tá? Uma deusa, uma louca ou uma feiticeira? Uma feiticeira. O que não se pode fazer numa sexta-feira 13? Matar gatos pretos. Quando vai fazer uma oferta para Afrodite, a deusa do amor, pera, uva, maçã ou salada mista? Maçã. Doces ou travessuras? Doces e travessuras. O que não pode faltar na bolsa de uma bruxa? A sua varinha. O que fazer a pessoa amada voltar em 3 dias? Mostrar seu coração. Qual a melhor simpatia para a prosperidade? Pensar que é próspera. O que fazer para arrumar o mozão? Colocar sua energia para o amor. O que é ser uma bruxa? É ser uma mulher
que ama a natureza. Um minuto! Um minuto! Tudo, né? É tudo! Eu pensei que era cada pergunta. Muito bom. Dona Lana, eu adorei trazer a senhora aqui, tá? Obrigada. Quando eu te achei e eu fui até você, eu fui como uma cliente. Mas, na verdade, a minha intenção não era ser cliente. A minha intenção era trazer você. E eu vi você exatamente através dessa matéria do Facebook, né, que estavam falando sobre a intolerância religiosa. E eu vi que várias religiões se juntaram para lhe proteger. E aí, quando eu fui procurar saber quem era você, eu soube que você era de São João de Meriti. E aí eu falei assim, ela é de São João de Meriti e existe uma bruxa de verdade? Não, eu preciso ir até ela. E aí eu não tinha como... Primeiro pelo medo, né? Eu não tinha como ir até você porque você não tem referências minhas. E eu tenho certeza que você passou um dos piores episódios da sua vida, onde você tem, inclusive, medo de alguém se aproximar de você. É verdade. Então, eu não tinha outro jeito. Eu fui lá como uma cliente, pedi para você ler as cartas, mas, na verdade, a minha intenção era saber quem você era, como era o seu trabalho, como você falava com as pessoas que sentam até você e, principalmente, qual era a sua energia. E, no entanto, quando acabou a nossa consulta, a primeira coisa que eu falei para você é: eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para trazer você para o meu canal e eu vim aqui para te convidar para estar falando sobre a sua vida. E em relação a essa brincadeira do nosso caldeirão, que eu falei que você ia receber um prêmio, é verdade, eu tenho sim um prêmio para você. Em 2012, eu estive na Grécia. Ai, que... E como eu falei para você, o que para mim é uma mitologia, para você é uma religião. O que para mim é um conto de uma história, de livros de história que eu inclusive vi quando eu era pequena, criança, na escola, para você é uma questão de fé. Então eu fiquei pensando, o que eu poderia deixar de mim para a senhora Lana? Então o que eu vou deixar para você não é meu, é da Afrodite. Eu guardei isso daqui por algum tempo, que já fazem 8 anos, e eu acho que a Afrodite mandou isso aqui para você. Muito obrigada, nossa, eu vou abrir, claro. Nossa, eu acho que é algo mais original, que veio da terra da sua deusa, né? A deusa da sua religião. Muito obrigada a você e botar o seu instrumento, que foi a Silvana. Ai, que coisa linda, o olho grego, olha, o olho grego, só que esse é legítimo porque veio de lá. Veio da terra da sua deusa, da sua Afrodite. Da minha Afrodite. Olha, vou colocar um dos colares mágicos de poder. Honestamente, e vai ser no colar de Afrodite. Porque eu tenho todos os colares, tenho as pedras, olha, esses anos todos, e ainda não tinha feito um colar para Afrodite, que é de turquesa, viu, gente? E eu vou fazer e vou colocar. Ela estava aguardando esse olho grego, de alguém de São João de Meriti, com um canal de muito sucesso. Uma das coisas que você falou para mim quando a gente leu as cartas, né? Você falou que quem me protegia era Afrodite. Eu esqueço depois que eu vejo. E aí, quando você falou isso, aí eu lembrei, eu falei assim, nossa, mal ela sabe que eu já estive na terra da deusa dela. Olha, eu acredito que é um dos maiores presentes. Na próxima reencarnação eu vou. E eu fico muito feliz. Interessante. Afrodite, ela tem uma conexão grande comigo. E engraçado, eu sou muito ligada a Atena, a Diana, a ela, porque ela é o amor, né? E uma vez eu recebi pedras lá da ilha
de Afrodite, que eu até coloquei na ânfora dela. E agora isso aqui, mais uma vez, mostra que ela está comigo e vindo de alguém de São João de Meriti, que eu passei a admirar depois que eu conheci, pela garra, pela força, e vendo que a Deus está com ela e a Deus está comigo. E que com certeza em São João de Meriti ela vai estar com todos, porque vai ter essa mudança de mentalidade. Como uma senhora, né, Sacerdotisa, como mãe de 3 filhos, que fala muito da família dela, possa andar nas ruas com a mesma tranquilidade que eu ando, que você que está assistindo anda, sem estar sendo prejudicado por conta daquilo que acredita. Como eu falei, tudo é uma questão de interpretação, e a religião também é uma interpretação. Eu tenho a minha, ela tem a dela, só que a religião que eu tenho, o Deus que eu acredito, ele jamais faria com que eu fizesse mal a alguém, discriminasse alguém por ele ter uma opção religiosa diferente da minha. E muito disso também, eu acho que não é nem religião, é educação. A educação que a gente recebe em casa não é para estar destratando ninguém, ou matando, assassinando, fazendo com que as pessoas tenham medo da gente. Isso mesmo. Lalana, muito obrigada. Eu que agradeço de coração. Você era muito esperada aqui. Obrigada. Nós estávamos esperando a Lua mudar. Inclusive, só para fechar essa entrevista, né? Hoje vai ter a Superlua. O que você indica para que a gente pense, mentalize nessa Superlua? O que você pode deixar para a gente de mensagem, de recado? Então, que a pessoa se sente e se conecte com a mãe natureza, com a mãe lua, ou somente a lua, pedindo toda a energia positiva do feminino em você, seja homem, seja mulher, porque nós somos também uma parte feminina e masculina, pedindo o amor, a tranquilidade e a paz e a união entre as religiões, as raças e do planeta também. Isso aí, eu vou logo pedir um mozão. Tchau, gente, fique com Deus. Acompanhe as próximas entrevistas e eu espero que você tenha gostado muito dela. Tchau. Dá um tchau. Olha.